Ei, gente, tudo certo? Está começando o primeiro episódio de Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Thiago. E nós gostamos muito de assistir desenhos animados. É claro que todo mundo já assistiu desenho quando era criança, ou pelo menos quase todo mundo. Mas nós dois, assim como outras pessoas, achamos que isso não é programa só para criança. E por isso nós resolvemos falar um pouco sobre esse assunto nesse podcast. Um podcast um episódio mais introdutório, assim. E que nem a Bia falou, tipo, tem muitos desenhos que são um pouco mais cabeça, assim, sabe? Não é só aqueles desenhos que eu vejo, assim, sei lá, Peppa Pig da vida, que é mais pra criancinha, ou sei lá, Galinha Pintadinha. Mas tem muitos desenhos ainda hoje que tem uma pegada mais, assim, às vezes até algumas coisas mais adultas, assim, que só, tipo, que é mais velho vai pegar a ideia, coisa assim. Sim, existem desenhos de vários tipos e para várias faixas etárias. As pessoas costumam associar o desenho animado à criança pequena, mas nem sempre é bem assim. Na verdade, existem muitos desenhos que foram feitos para o público adulto. Às vezes, no processo de eles serem traduzidos para outra língua e vendidos e distribuídos em outro país, acaba havendo uma confusão sobre a faixa etária para a qual aquele desenho foi feito. Ou às vezes um desenho que era feito pensando numa faixa etária, ele acaba atingindo outros públicos, né, que não eram bem o esperado. Mas a verdade é que existem muitos tipos de desenhos e alguns realmente são, como meu irmão falou, bem cabeça. E o mais legal é que eu tenho visto muitos desenhos em que tem uma roupagem assim. Eles Roupagem. enganam muito. Eles têm uma aparência de uma coisinha fofinha, levezinha, infantil, mas quando tu começa a assistir, tu começa a perceber que tem mensagens muito profundas ali. Pra mim, um grande exemplo disso é Os Incríveis, Senhores Incríveis. Senhores Incríveis. Os Incríveis, que, tipo, quando eu assisti, eu era criança, né? O primeiro episódio saiu, eu era criança, ou antes até de eu ser criança, bebê, não lembro. E daí eu via mais, tipo, os carinha lá se explodindo, não sei o quê. Mas depois de grande que eu fui entender, quando eu vi Os Incríveis 2, entender mais a pegada, toda a mensagem que fala sobre família e tal, e Os isso é uma problemas do coisa... cotidiano. Sim, exatamente. Então, tipo, hoje em dia eu assistindo um desenho, um anime, uma coisa assim, eu consigo pegar, às vezes nem tem tanto aquela mensagem, eu tenho um pouquinho, já consigo extrapolar para uma ideia maior. Isso é legal, que eu gosto assim, de ver desenhos e pegar essas ideias, sabe? Sim, são desenhos com várias camadas, né? Isso me lembra até uma coisa que C.S. Lewis falou, só que sobre livros, né? Que tem livros que quando tu é criança tu entende só uma camada deles, mas quando tu cresce tu começa a entender toda uma camada mais profunda. E isso que é muito legal, esse tipo de livro ou de desenho que tu consegue aproveitar em várias etapas da tua vida, para mim são os mais legais de todos. E tá cheio deles, sabe? Se tu souber procurar, tem um monte. Hoje também que tá nos ajudando a ver mais desenho, eu e a Bia, pelo menos, a gente não assiste televisão, sabe? A televisão aberta, nem muito menos a cabo, mas a gente vê muita coisa pelo Netflix, ou agora com a Disney Plus, que a gente tá dividindo um plano com os amigos e tal, então fica um negócio mais acessível e, tipo, tem várias animações próprias originais da Netflix que são bem legais, sabe? Vale a pena, assim. A animação é bem feita, o desenho é bem feito. A história é legal. A história é legal, sabe? É um negócio que te envolve ali. Tu se envolve com os personagens. Tu tem coisa pra pensar. Eu acho muito legal quando eu termino um desenho, principalmente quando eu acabo assistindo ele meio rápido, e eu termino o desenho e fico com aquele monte de coisa na cabeça, assim, sabe? Tendo que processar todo aquele conteúdo, sabe? Às vezes aconteceu tanta coisa, principalmente nos episódios finais, que eu fico, nossa. Aí eu fico criando teorias, fico pensando, fico pesquisando coisas a mais, porque não é só um desenho para criança. Sim, pois é. Eu normalmente não sou tanto que nem a Bia de pesquisar,
tipo, eu vejo negócio e fico só pensando sobre aquilo. Eu vejo às vezes um vídeo ou dois, assim, eu não vejo. Ainda mais antes de acabar, porque senão vou pesquisar sobre o desenho e acabo tomando spoiler. Não, é né? melhor fazer quando acaba. Daí vejo um vídeo ou outro, sei lá, de alguém sobre aquilo, mas a Bia pesquisa mais. E qual é o tipo de desenho, qual estilo que tu gosta mais, Bia? Me fala um pouco dos teus gostos sobre desenho. Eu não sou muito chegada àqueles desenhos que são feitos para o público adulto especificamente, né? Eu gosto de desenho em classificação livre, 10, 12, enfim, que são mais leves, porque geralmente, apesar de eu gostar, né, dessa coisa de conteúdo mais profundo, de ter coisa para pensar, eu gosto de assistir alguma coisa leve. Eu me refugio muitas vezes nos desenhos para fugir do tanto de coisa pesada que tem, sabe? Por todo lado, na real, né? No mundo, né? No Na mundo. vida. Mas também nos filmes, nas séries, hoje em dia. Na verdade, sempre teve, mas hoje em dia a gente tem mais acesso, né, nos serviços de stream a muita coisa pesada, né? E os desenhos são meio que um refúgio. Então eu gosto realmente dos desenhos que têm pelo menos uma pegada um pouco mais leve, assim. Mas eu gosto de desenhos que têm bastante aventura, né? Que tem um humor inteligente. Tem alguns também que são mais pra rir, tipo, rir mesmo, né? Mas eu não gosto muito daquele do humor nonsense, sabe? Não Sim. sou muito chegada, né? Desculpem os fãs de Bob Esponja e etc, mas eu não sou muito fã desse estilo. Embora quando a gente era criança a gente assistia, sei lá, Pica-Pau, Tom e Jerry, que é meio viajado também, né? De certa Bem, forma, mas e a gente gostava. um jeito um pouco diferente, talvez, não sei. Uhum. Eu não sei exatamente o estilo que eu gosto, assim, tipo. Eu gosto sei lá, em obras geral de cinema, filme, série, etc. Eu gosto normalmente de ação, assim, alguma coisa de aventura, ficção. Então, pra desenho eu acabo indo bem pra esse lado também. E eu assisto também um pouco de anime. Recentemente eu comecei a assistir anime, que quando eu era criança eu não assistia. E não vejo tanto quanto eu desejaria, mas a Bia a Bia não gosta muito de anime, mas talvez a gente aborde uma hora ou outra também sobre algum anime específico que a gente tenha visto junto, ou enfim. Eu tô meio que sendo iniciada no mundo dos animes a recém. Eu realmente tive muita resistência com os animes, porque os que eu conhecia eu achava não era o meu gosto, sabe? Aí meu irmão foi insistindo, tentando me apresentar novos estilos, até que eu comecei a achar, digamos assim, o nicho que eu me encaixava. E agora tem alguns que eu gosto, tem alguns que eu gosto de assistir junto com meu irmão, outros eu assisto sozinha. Mas uma coisa que eu tava pensando nessa questão do anime do desenho meio nonsense e outros estilos de desenho é que eu percebo que hoje em dia eu tenho mais dificuldade do que quando eu era criança, né, de acompanhar desenhos muito de episódios soltos, sabe? Eu gosto quando a partir de um certo momento engatam uma história Se com tem uma mais trama, continuidade, isso, uma trama geral, com sim. mais continuidade. Apesar de que eu gosto quando os episódios são relativamente soltos entre si, Mas que no fim geram. mas que geram uma história final. Uma coisa que eu gosto também nas séries, pra falar a verdade. Uhum. Também, tipo, não gosto muito quando a série, cada episódio é um negócio novo, assim, sabe? E no outro episódio já é, tipo, outro negócio e não tem uma junção. Tipo, é Não tem basicamente só os mesmos continuidade. personagens e o resto é tudo, não tem continuidade Que e às tal. vezes até reseta algumas coisas de um episódio pro outro. Né? Tem Exatamente. uns que são assim. E também, tipo, nosso foco aqui não é tanto. Na verdade, até nosso foco de assistir não é tanto filmes de desenho, tipo, da Disney, Pixar. Embora a gente goste também, mas, tipo, faz um tempão. Eu não lembro quando foi o último desenho que eu assisti. O último longa, no caso. Exatamente, o longa que eu assisti da Pixar ou da Disney. Acho que até tu deve ter assistido algo mais recentemente. Sim, assisti Mas alguns dos mais novos. ando assistindo mais de episódio mesmo. Não sei se dá pra chamar de série. São Série séries animada? animadas. Série animada, né? Uhum. A gente vai procurar se focar principalmente nas séries animadas. Talvez uma hora ou outra a gente fale de algum longa,
Quando a gente assistir também, né? Mas saiu também algo acho que os que a gente longas gostou. são algo que tem mais conteúdo já na internet, né? No Brasil, no caso. Porque eu vejo que sobre séries animadas, eu pelo menos tenho um pouco mais de dificuldade de encontrar conteúdo brasileiro. Mas nós vamos mudar isso! Essa é a ideia. É, Eu particularmente ando assistindo bastante série ultimamente de desenho eu animado. também. Eu fui vendo, continuar assistindo do Netflix, tinha tipo um filme e são 5, 6 desenhos assim. Teve um ou dois que, sei lá, eu assisti um episódio só pra ver como é que era, e aí não vou continuar assistindo. Mas então, sem dizer os que a gente tá assistindo na Disney Plus, tá ligado? E falando nisso, então, vamos dar uma geral do que a gente tá assistindo? Sim, O que a gente tá achando? Eu agora, nesse instante não, né? Mas atualmente estou Lembrando, assistindo... agora, nesse momento, a gente não vai dar nenhum spoiler, mais uma micro análise dos desenhos gerais que a gente tinha assistido, das séries animadas. Isso aí, não se preocupem com spoilers. Quando tiver spoilers nos podcasts, a gente vai avisar, tá, pessoal? Então, eu tô assistindo atualmente Kim Possible, que é um desenho já relativamente antigo, né? Mas que eu nunca tinha assistido particularmente. Então, eu comecei a assistir agora e ele é um, assim, que não tem tanto uma história em continuidade, mas ele é bem divertido. Eu tô achando ele bem divertido. E antes dele eu tinha assistido Star versus as Forças do Mal. Esse sim tem uma história bem mais com enredo, né, bem mais complexo e foi um desenho que me surpreendeu bastante, na verdade. Eu não esperava. Eu não sabia o que esperar, na verdade. Eu assisti bem muito sem saber o que eu tava assistindo. Acho que tu tinha dito que tem uma pegada meio Gravity Falls, assim. Sim, tem E daí, sim. porque a gente tinha acabado de reassistir Gravity Falls. E daí tu... Que é um baita desenho, né? Daí tu começou depois a ver esse aí sozinha, né? Sim. Daí... Gravity Falls, por sinal, é um desenho muito legal. Tipo, eu gosto bastante, acho que a Bia também. É bem divertido, louco, ao mesmo tempo louco e emocionante o final, principalmente. Sim, bem louco. Ele é outro daqueles, assim, que... Nossa, tu fica... Uau, o que tá acontecendo? Extasiado. Muito bem feito também. A gente tava assistindo junto... A gente tá assistindo, na verdade, Star Wars Rebels, né? É, isso aí. A gente tinha começado a assistir o Star Wars Guerras Clônicas. Guerras Clônicas? Isso. Só que, tipo, ele, embora o último episódio tenha sido recentemente até, não sei se não foi semana passada, as animações, ele começou há um tempão, tipo, as animações são bem, sabe? Aquele 3D bem fraquinho, bem Play 2, sabe? assim, sabe? Aí isso deixa um pouco desconfortável E não só hoje isso, em dia. é meio paradão em algumas partes, sabe? Tipo, a animação, de batalha e tal, assim, eu não sei como é que se fala, de movimento, digamos assim, eles... É legal até, eu gostei, assim. Mas o gráfico em si, eu achei meio... complicado. Cabelo duro. Esses negócios assim, então... E eu acho que o mais estranho é ver aqueles personagens que a gente conhece, com aquelas vozes que a gente já conhece. Eu não achei estranho isso, eu acho. E aquela animação, sabe? Que a gente não conhece. Sim, tipo... É um pouco desconfortável, eu acho, pelo menos. Então, os personagens estão meio quadradão. Exatamente. Eu quero ainda assistir esse desenho até o fim, até pra me inteirar melhor da história toda, né? Então, porque, a gente tem esse interesse de conhecer. O Anakin... vou dar spoiler de Star Wars, mas Star Wars é antigo também, né, gente? O Anakin e Yoda, tipo, a gente sabe o que vai acontecer com eles, sabe? Então, a gente sabe. Mais pelos novos personagens introduzidos na Guerras Clônicas que a gente fica curioso saber o que vai acontecer. Porque, o Anakin, a gente sabe, vai virar o Darth Vader, Yoda vai acontecer, então fica meio, tipo... É meio que... Enfim. Aí, só que atualmente não tô com
muito, porque tem outros desenhos que eu tô com mais vontade de assistir no momento, né? Tem Star Wars Rebels, que a gente quer terminar. Eu tinha chegado sozinha até a 3ª temporada, na época que tava na Netflix, esse desenho. E só que daí saiu da Netflix, né? Agora tô assistindo no Disney Plus. Eu voltei pro início da 3ª temporada, que eu não lembrava a gente mais. começou a assistir junto. Então a gente começou a assistir junto desde o início. E é bem legal, a trama é legal, é bem envolvente, assim. Sim, tem novos personagens que se envolvem bastante com eles, são divertidos, carismáticos. E é bem animado, não tem tanto aquele cabelo duro e tal. É um outro nível de 3D. Uhum. E outra coisa que a gente tava assistindo mais alguma coisa junto, a gente assistiu o Carmen Sandiego. Que pretendemos falar mais longamente desse desenho no próximo episódio, provavelmente. Porque, nossa, tem muito pra falar e é um desenho que eu particularmente gosto muito. Em todos os aspectos, a animação, né, as vozes dos dubladores, o enredo, os personagens, sabe? A música de abertura. A única crítica, digamos assim, é meio que as lutas meio travadas, sabe? Tipo, movimentação assim, de luta, assim, são meio... Mas não é bem o foco, né? Então, mas a história é legal e... Meio que, pra mim, quase todas as temporadas começaram, tipo... Enfim, não vamos se alongar muito, mas é divertido. É muito legal. No próximo episódio a gente fala mais. E a gente tava assistindo um pouco de Voltron, né? Na verdade eu comecei a assistir, tu meio que... Peguei carona. Eu amo fazer isso, né? Pego carona com o que o Thiago já tá assistindo e... Falta acho que 2 episódios pra eu acabar, não sei. Mas é bem estilo anime, assim. Eu acho que não dá pra considerar anime, eu acho. Enfim, que não foi feito no Japão. Eu não sei exatamente o que considera algo anime, mas é uma pegada bem de anime, assim, embora o traço seja um pouco diferente. Mas é aqueles negócios de batalha com robôs gigantes e tal. Isso não é nenhum spoiler, porque aparece desde o começo. Mas achei as animações assim, é bem visualmente bonito, é divertido, tem piadas no momento certo. E também só algumas batalhas assim, tipo, no espaço que eu achei meio fracas, mas porque os robôs, acho que o formato dos robôs não ajuda muito. Não ajuda muito, não colabora pra quem assistir vai entender. Não sei se chega a ser um spoiler, mas enfim. Mas o primeiro episódio é de 1 hora, assim, o episódio piloto é tipo 1 hora e os outros são 20, aquele padrão em 20 minutos, sabe? 21, 22, 23. Mas acho que valeu a pena, assim, o primeiro episódio me prendeu do início ao fim, sabe? Isso é legal. Isso é interessante, né? Tem desenhos que te prendem, pelo menos pra mim, que te prendem já do primeiro episódio, né? Star foi um caso, assim. Eu assisti o primeiro episódio e pensei, isso vai ser legal. Mas tem outros que o começo parece que, sabe, demora a engatar, parece que vai realmente pegar o teu interesse lá pela 2ª temporada. Avatar, por exemplo, a Lenda de Aang, foi um dos desenhos que foi assim pra mim. Eu comecei a assistir por indicação de alguns amigos. Só que eu assisti o primeiro episódio e fiquei muito tempo sem assistir mais. Porque, assim... sabe? Tem alguns complicado. desenhos. Mas depois, assim, quando eu cheguei na 3ª temporada, eu tava, tipo, engolindo um episódio atrás do outro. Tem alguns desenhos que, tipo, todo mundo elogia, mas o começo é meio, devagar. Que a gente tem que dar aquela insistida, sabe? Desenhos que tu, quando vai indicar pro amigo, tu já tem que dizer, é o seguinte, tu tem que sobreviver à primeira temporada, dá uma chance. Pra mim foi o Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan, não sei como é que é em português. Que, cara, sei lá, acho que os 5, 7 primeiros episódios, tipo, foram bem, assim, eu não tava gostando, não tava nada no meu estilo, sabe? E daí, mas todo mundo dizia muito bem, quando eu comecei a assistir já tinha 3 temporadas, agora tá saindo a 4ª, a gente não começou a assistir ainda, a 4ª, mas vou dar uma chance, porque dizem que é bom, não é possível que seja só isso. Daí quando chegou num episódio aconteceu tal coisa, eu fiquei tipo, nossa, e não, tipo, daí eu fui
engolindo os episódios, assim, um atrás do outro, sabe? Devorando. Mas, enfim, e acho que a gente tá assistindo, não sei se tô assistindo mais uma coisa sozinha. E, a Bia tá me convencendo a ver My Little Pony. Por enquanto E não tá... fala mal. Não, é divertidinho, mas por enquanto eu não achei nada demais, assim, sei lá. É que os primeiros episódios é, tipo, muito negocinho, não sei o que, o poder da amizade, e não sei o que. Sim, esse é outro que demora a te prender. E ele, como ele é muito longo, né, tem que dar uma chancezinha, porque ele vai engatar mesmo. Os roteiros dos primeiros episódios, uns negócios que eu já vi, tipo, 1 zilhão de desenhos ou filmes, tá ligado? Sim. Aquele negocinho, não confiei na minha amiga, me dei mal. Aprendi que tenho que confiar na minha amiga e tal. Mas ele tem uma pegada educativa também. Mas o God é divertido. Esse é um daqueles. Eu tô confiando na Bia que a partir da segunda vai dar uma engatada. Vai ter mais pancadaria, né? Ele vai engatando devagar. Não é à toa que ele tem uma legião de fãs hoje em dia, né? Tem que dar uma chance. Inclusive, esse desenho eu comecei a assistir por causa de um documentário na Netflix, né? Às vezes, tipo... Hoje em dia eu tô dando bastante chance pros desenhos, porque... Realmente, não dá pra tu julgar, assim, logo pela primeira aparência. E My Little Pony, assim, é aquela coisa que, se tu olhar, assim, a cara dele parece... Eu até entendo os diretores, que às vezes eu vou inventar uma história, assim, alguma coisa, ou começar um podcast, e eu nunca sei como começar as coisas, eu sei como vai ser o meio e o fim, normalmente. Mas eu nunca sei como começar as coisas, então eu até entendo os diretores. Faz sentido, né? Porque até tu engatar, pode demorar um pouquinho mesmo, precisa de um esforço. Eu acho que é isso, né? Acho que os mais recentes são esses. Daí outros... A gente tem umas ideias aqui, Provavelmente cada episódio a gente falar sobre algum desenho específico, abordar mais o tema. Esse é mais um episódio introdutório mesmo. E... Um pouco sobre um desenho específico E uma geral sobre o que a gente está assistindo. Os últimos episódios que a gente viu e tal. Provavelmente os próximos podcasts vão ter mais spoilers, né? Mas aí a gente vai se esforçar pra sempre avisar antes, pra não deixar ninguém na mão, né? Sim. Mas é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do nosso novo podcast. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio. Até mais!